Olá, meus nobres inscritos, amigos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Aqui é Rodrigo e hoje nós continuaremos o nosso incrível podcast trazendo para vocês a história sobre a linhagem do Santo Graal, a verdadeira história do casamento de Maria Madalena e Jesus Cristo, sobre a ótica de historiadores, pesquisadores, genealogistas, arqueólogos, todo um trabalho científico trazendo a vocês toda a verdade literária sobre o que realmente está por detrás desse tão requisitado assunto. Sentem-se e acomodem-se, porque a história irá começar. Em meados do século II, o rei Lúcio, bisneto de Arvirago, reviveu o espírito dos primeiros discípulos na Grã-Bretanha. Ao fazê-lo, ele foi considerado aquele que aumentou a luz dos primeiros missionários de José e, como tal, ficou conhecido como Leifhermauch, que seria o grande luminar. Sua filha, Urgen, proporcionou o primeiro elo entre as duas sucessões principais de Davi, uma de Jesus e a outra de Tiago, que seria José de Arimateia, quando casou com Aminab, o bisneto de Jesus, e Maria Madalena, na descendência de Josefes, que tinha se tornado o bispo nazireu de Sarraz, em Gaza. Lúcio reconheceu abertamente o cristianismo em Winchester em 156 d.C. e sua causa foi exaltada em 177 d.C. por uma perseguição romana em massa dos cristãos na Gália. Essa foi particularmente imposta nas antigas regiões de Herodes, Lyon e Vienne, onde Santo Irineu e 19.000 cristãos foram condenados à morte 30 anos depois. Durante a perseguição, muitos cristãos gauleses fugiram para a Grã-Bretanha, principalmente para Glastonbury, onde procuraram auxílio do bom rei Lúcio. Esse, por sua vez, foi procurar Eleutério, que foi o bispo de Roma, para pedir conselhos. Isso, é claro, se deu antes dos dias da Igreja Romana Imperial. Lúcio escreveu com toda a franqueza a Eleutério, pedindo instruções para seu governo cristão. A carta em resposta, contida no Sacrorum Conciliarum Collectio, ainda existe em Roma. Eleutério surgiu que um bom rei sempre tinha a liberdade de rejeitar as leis de Roma, mas não a lei de Deus. O trecho seguinte é uma tradução. Os fiéis cristãos, contudo, o povo do reino, devem ser considerados filhos do rei. Vivem sob a tua proteção. O rei é conhecido por seu governo, não pelo poder que ele retém sobre a terra. Quando tu governares bem, serás um rei. Se não fizeres isso, o nome do rei não perdurará e perderás o nome de rei. John Capgrave, que morreu em 1464, o mais erudito dos frades agostinianos, e o arcebispo Usher, em sua obra De Britannicarum Ecclesiarum Primordis, contam que Lúcio enviou os missionários Medway e Ephan a Roma para transmitir sua mensagem pedindo conselhos. Eles retornaram com os emissários do bispo Fagano e Duvano, que os anais gauleses mencionam como Fagan e Difan, cuja jornada foi confirmada por Gildas no século VI. O venerável Bede de Jarrow, que morreu em 735 d.C., também escreveu a respeito do apelo do rei, mencionado na crônica anglo-saxônica. Fagan e Difan restituíram a velha ordem dos anacoretas em Glastonbury e desde então é atribuído a eles o crédito da segunda fundação do cristianismo na Grã-Bretanha. Em seguida, a fama de Lúcio se espalhou muito. Ele já era reconhecido como o construtor da primeira torre em Glastonbury em St. Michael's Tor, em 167 d.C. E agora a igreja de Landulf foi dedicada a ele como Laurent o Grande. Mais impressionante ainda, Lúcio foi o responsável pela fundação do primeiro arcebispado cristão em Londres. Uma placa em latim acima da lareira, na sacristia da igreja de St. Peter, Cornhill, na parte velha de Londres, diz: No ano do Nosso Senhor 179, depois de Cristo, Lúcio, o primeiro rei cristão desta ilha hoje chamada de Grã-Bretanha, fundou a primeira igreja em Londres, bem conhecida como a Igreja de St. Peter, ou São Pedro.
em Cornhill, e fundou lá a sede do arcebispado e fez dela a igreja metropolitana e principal de seu reino. E assim ela permaneceu pelo espaço de 400 anos até a chegada de Santo Agostinho. Então, a sede do palácio do arcebispado foram transladados da referida igreja de St. Peter em Cornhill para Dorobenia, hoje chamada de Canterbury. O conselho dado pelo arcebispo Eleutério em resposta ao apelo do bom rei Lúcio é fascinante, pois respeita totalmente o princípio de serviço que permeia o código messiânico do Graal. Os reis das dinastias do Graal, na Grã-Bretanha e na França, sempre trabalharam com esta base. Eram os pais comuns do povo, nunca governantes da terra. O segundo título era um conceito particularmente feudal e imperial que comprometia completamente o código. Eles compreendiam, por exemplo, a importante diferença entre ser rei dos francos e rei da França, ou rei dos escoceses e rei da Escócia. Por isso, os monarcas do Graal eram capazes de valorizar suas nações em vez de valorizar os clérigos e políticos. A partir do momento em que uma monarquia nacional se torna regulamentada por atos do parlamento e decretos da igreja, os títulos de rei ou rainha são inúteis. Sob tais circunstâncias, ninguém tem autoridade suficiente para se equiparar com a igreja ou o parlamento e, portanto, ninguém pode agir em nome do povo. Os reis do Graal eram definidos como guardiões do reino e, nesse sentido, o conselho do bispo Eleutério a Lúcio foi, ao mesmo tempo, profundo e iluminado. Todas as pessoas do reino devem ser consideradas filhos do rei, vivem sob tua proteção. A capela de São Miguel, Tor Chapel of St. Michael, Glastonbury, foi estabelecida pelo rei Lúcio em cima de um antigo sítio pagão. Trilhas históricas conduzem a esse lugar vindo do monte de St. Michael, Marazion, e passando por várias igrejas de São Miguel em Brentor, Burrombridge, Mump, Ottery e mais além. Recentemente, os autores Paul Broadhurst e Hamish Miller lançaram um livro fascinante, The Dance of the Dragon, que identifica o eixo São Miguel, Apolo, desde a Irlanda, passando pelo sudeste da Inglaterra, França, Itália, Grécia e Israel. São Miguel, a quem tantas igrejas foram dedicadas, não era um clérigo tradicional, nem um santo mártir, mas é o equivalente ao arcanjo Miguel, mencionado apenas uma vez no Novo Testamento, como em Apocalipse 12:7. Em seu livro escrito no primeiro século depois de Cristo, The Wars of the Jews, Flávio Joséfos confirmou que os essênios de Corã juraram preservar os nomes dos anjos em sua hierarquia sacerdotal. O portador do título angélico Miguel era o sacerdote Zadok. Descendente do Zadok original, da era do rei Davi, o Miguel da época de Jesus era João Batista, que herdara o posto do seu pai, Zacarias. Até aquele momento, o rei de Jure, da descendência de Davi, sempre fora categorizado separadamente dos sacerdotes angélicos Miguel, Gabriel, Sariel e Rafael. No entanto, tanto as linhagens Zadok como as de Davi eram estritamente dinásticas, mas quando João Batista morreu, não deixou sucessor. Jesus tentou, em diversas ocasiões, ganhar um reconhecimento como sacerdote, e ele até se promoveu visivelmente como tal no evento que ficou conhecido como Transfiguração. Mas só na ascensão seu sacerdócio foi formalizado, quando ele foi levado ao reino do céu, ao alto monastério, para se tornar sumo sacerdote, na ordem de Melquisedeque. Sua função dinástica se tornou duplamente messiânica, a de rei sacerdote, ou, como dizem as histórias do Graal, um rei pescador. Pela primeira vez desde a era de Davi e Zadok, os títulos reais e angélicos se juntavam em um, sendo Jesus tanto Davi como Miguel, onde Jesus, como percussor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Fragmentos do documento do príncipe Melquisedeque encontrados entre o pergaminho do Mar Morto indicam que Melquisedeque e Miguel eram a mesma pessoa. E essa representação, que aparece no livro do Apocalipse, quando o arcanjo Miguel, o poder Zadok, descendente do Messias, luta com o dragão da opressão romana.
De modo semelhante, o documento Quran Damasco confirma que os títulos de Zadok e Melquisedeque eram equivalentes e sustentavam um ao outro. Em essência, como Zadok era a suprema designação do sumo sacerdote e como Melqui, que seria o Malco, significava rei, é evidente que o título de Melquisedeque indicava a inter-relação rei-sacerdote. Por exemplo, em Hebreus 7,14, descarta totalmente a noção interpretada do Evangelho acerca da concepção imaculada, confirmando que o verdadeiro pai de Jesus era José. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo ao qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Também é explicado que a lei a respeito do sacerdócio foi mudada para acomodar a nova distinção angélica de Jesus. Desde então, a sucessão dinástica de Melquisedeque, Zadok, dependia da linha masculina de Jesus, descendendo através dos reis pescadores. Essa era a linhagem de sangue real de Davi, sangue real de Judá, conhecida mais romanticamente como a família do Graal. No princípio, eles não eram monarcas propriamente ditos, de fato, mas reis sacerdotes por direito. Somente no século V, quando o rei pescador descendente Farmundo se casou com a princesa Argota, herdeira dos francos sicambros, a linhagem cristã começa sua impressionante ascensão à proeminência. Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado deste incrível capítulo. Realmente, nós teremos uma saga histórica desvendando todo o passado e trazendo elucidações sobre todas as dúvidas que nós temos sobre o que realmente aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse conhecimento para que muitas pessoas tenham acesso a tamanho aprendizado. E, como eu sempre digo a todos, bons sustos a todos nós.